Amados irmãos, a paz do Senhor. Neste momento tão sublime, gostaria de meditar com os irmãos na Palavra de Deus, no Evangelho São João, capítulo 2, que fala a respeito às bodas em Caná da Galileia. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhes disse: não tem vinho. E disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe, e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Vemos aqui um texto muito conhecido, no qual devemos achar o verdadeiro sentido do milagre soberano que ocorreu naquela festa, naquele acontecimento. É bem provável que todos podem perceber que no decorrer do texto está explicitamente dizendo qual foi o milagre que ocorreu ali naquela festa onde Cristo estava presente com seus discípulos, sua mãe e seus irmãos. Mas quando você olha profundamente, procurando entender a verdadeira razão, o verdadeiro destaque desse um dos primeiros grandes sinais que Cristo realizou. Agora queremos destacar aqui algumas coisas. O vinho. Qual o verdadeiro proveito de Cristo ter provido transformar água em vinho? Em primeiro lugar, Cristo foi forçado pela situação operar este milagre. Todavia, você observa bem que Cristo não queria realizar somente este milagre, mas aquilo teve uma proporção
tão maravilhosa que as pessoas bloquearam a capacidade de Cristo realizar outros milagres nesta festa, além do vinho, da transformação da água em vinho. Houve tantos glamour, tantos assuntos sobre este milagre, que as pessoas verdadeiramente, quase todas que estavam ali presentes, perderam a grande bênção que se seguia dali por diante. E pouquíssimas pessoas puderam tirar proveito deste verdadeiro milagre que Jesus operou ali. Agora, entenda bem, não foi só o milagre de transformar água em vinho. Estas coisas para Deus, pode-se dizer que é uma das coisas mais simples que existe para Deus realizar. Deus, Cristo Jesus, foi impedido de manifestar mais e mais milagres ali para as pessoas, por causa da alegria do vinho que trouxe naquela festa, naquele momento. Você já imaginou uma festa aonde não existe as coisas pelas quais a maioria das pessoas vão para participar? Porque vamos todos pensar juntos. Se você é convidado para um casamento, só que no convite que você vai enviar às pessoas, você já expressa nitidamente de que nesta festa não vai haver comida, não vai haver bebida, não vai haver doces, não vai haver café, não vai haver bolo. Simplesmente o que vai ter nesta festa será alguns discursos sobre os acontecimentos e sobre algumas coisas cotidianas do dia a dia. Agora vamos indagar conosco mesmo. Quem iria a essa festa? O destaque da festa de casamento, umas bodas, uma cerimônia e tantas outras festas que se pode denominar, certamente uma das alegrias é poder se alimentar, comer bastante de diversas coisas que aquela festa possa lhe proporcionar. Beber a diversidade de bebidas por causa da alegria que provoca nas pessoas, principalmente aqueles que já são dominados pela bebida. Agora você imagina uma festa aonde não há estas, supostamente falando, alegrias para o povo. Quem iria estar presente numa festa dessa? Qual as pessoas que iriam ou se atreveriam a participar de uma festa onde não tivesse estes elementos que traz satisfação ao ego humano? Obviamente, ninguém poderia estar presente nesta festa. Então,
Quando envolveram-se e todos já estavam ali presentes, o texto declara, no Evangelho de São João, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12, narra os acontecimentos que ocorreram ali, naquela festa. O texto está dizendo que Jesus, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos ficaram ali, foram convidados àquela festa. No finalzinho do versículo 2 está dizendo: e ficaram ali não muitos dias. É óbvio que você vai perceber que as festas judaicas, principalmente festas envolvendo casamento, eram festas que a quantidade de dias quem ia determinar era o anfitrião da festa, era o esposo. Se ele tivesse condições, finanças para bancar uma festa durante 7 dias, era 7 dias de festas. Se as suas condições desse de bancar a festa por 5 dias, era 5 dias de festa, 4 dias de festa, 3 dias de festa, 7 dias de festas. Você pode observar isto depois na história das festas judaicas. Então, no decorrer daqueles acontecimentos que estava ali envolvendo, você vai observar que as pessoas estavam alegres, comendo, se divertindo, bebendo. Quando de repente ecoou uma voz no meio da festa: o vinho acabou. E agora? Realmente, estas são coisas que podem acontecer, como aconteceu nesta festa, acontece na vida de uma família, acontece na vida de um homem, de uma mulher, de um jovem, de um adolescente. O vinho chega uma hora que acaba. E, obviamente, como você depositava toda a sua alegria neste vinho, certamente você irá perder o foco, você irá perder o rumo, você irá perder a direção na qual você estava focalizada, porque o vinho acabou. E a mãe de Jesus disse: eles não têm vinho. No versículo 4, Jesus até disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Contudo, no versículo 7, Jesus disse: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala, o esposo, e disse: todo homem põe primeiro vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Agora vejamos bem. Este milagre do vinho causou um grande impacto naquela festa. Porque, acabando o vinho,
para as pessoas que estavam ali presentes, acabou a alegria, acabou a festa. E agora vamos pensar juntos num lugar aonde a Santíssima Majestade de Cristo está presente. Vai faltar estas coisas e Cristo, o soberano, não iria providenciar a mesma alegria às quais os homens, as pessoas que estavam ali presentes, tanto almejavam? Então, pelas circunstâncias do momento, Cristo não foi forçado, mas de livre e espontânea vontade, ele realizou o milagre de transformar a água em vinho. Mas nós queremos questionar que a maioria das pessoas que estavam ali presentes perderam o verdadeiro sentido do milagre absoluto que poderiam ter ganhado muito mais além do vinho. Porque isto causou grande alegria no povo, que não houve mais condições de Cristo Jesus realizar outro milagre por causa deste grande milagre que preencheu no seu absoluto o coração das pessoas que estavam ali presentes, e eles não possibilitaram a capacidade de Cristo realizar outros milagres pelos quais poderia resolver de uma vez por todas a alegria e a sede da alma, da salvação e da vida eterna para com as pessoas que estavam ali presentes. Porque o milagre do vinho já preencheu tudo. Não houve mais espaço para as pessoas receberem o milagre mais apropriado, um milagre mais prolongado e um milagre concernente à vida eterna, concernente à salvação, concernente à verdadeira glória de Deus. As pessoas já foram preenchidas simplesmente pelo milagre da transformação da água em vinho. Agora, amados irmãos, vamos descobrir, nas parte final do texto, o verdadeiro milagre. Quem tirou o milagre, ou seja, quem tirou proveito do milagre absoluto que Jesus realizou ali, naquela festa. No versículo 11, está escrito: Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Eu vou repetir novamente. E os seus discípulos creram nele. Observe bem o versículo 11, pois aqui está o milagre absoluto. E os seus discípulos creram nele. E no versículo 12, para finalizarmos, está escrito: depois disso, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe, e seus irmãos, e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Entenda bem, depois daquele acontecimento, desceu eles a Cafarnaum, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali muitos dias. Entenda aqui, vamos entender aqui juntamente. As mesmas pessoas que foram Jesus, sua mãe,
seus irmãos e seus discípulos foram os mesmos que voltaram e foram para outra cidade chamada Cafarnaum. Agora você observa no versículo 11, quem recebeu o verdadeiro milagre, o milagre absoluto, quem recebeu foi os seus discípulos. Porque você vai entender comigo aqui, o versículo 11 está dizendo: principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Então, o que as pessoas poderiam ter alcançado ali era algo mais soberano do que simplesmente encherem as suas consciências, as suas vidas de vinho, que o resultado de vinho, você sabe o resultado de vinho. Você imagina numa festa, pessoa bebendo vinho 7 dias. No final de tudo isso, o que é que acontece para aquelas pessoas? Obviamente, muita ressaca, dores de cabeça, muito mal-estar, cansaço e tantas outras coisas mais. Este foi o resultado daquelas pessoas que aproveitaram ali o vinho até o fim de novo, até o final da festa. Mas a verdadeira bênção, ela foi alcançada aqui no versículo 11 pelos discípulos. Os discípulos creram na glória de Deus, creram em Cristo. Logo, as pessoas que estavam ali presentes, eles poderiam também ter alcançado esta graça, se eles tivessem interesse da salvação, se eles tivessem interesse de saber como foi que aquele milagre se manifestou. Então os discípulos iriam dizer: não, olha, este homem que nós estamos seguindo é o Messias, é o Filho de Deus. Ele veio trazer salvação para nós. Ele veio trazer libertação. Ele veio nos mostrar o caminho do céu. Ele veio nos livrar das garras do mal, do poder das trevas. Ele veio nos salvar da destruição do inferno. Ele vai salvar as nossas almas. E isto que ele fez aqui agora foi simplesmente um pequeno milagre. E agora nós estamos saindo dessa festa, nós vamos para outro lugar. Vocês querem nos seguir? Vocês querem também seguir a este homem? Mas não houve uma pessoa sequer naquela festa que passou a seguir a Jesus. Pelo contrário, eles ficaram ali, noutras palavras, foram enganados pela festa, pela circunstância e pela alegria do vinho. Perderam a verdadeira bênção. A verdadeira bênção, o milagre absoluto, sabe quem ganhou? Foi os discípulos, porque a Bíblia diz que os seus discípulos creram nele. Então, agora, vamos observar o desdobramento na vida dos discípulos que creram nele. Quando você lê a história de Filipe, um dos apóstolos de Cristo, você vê em Atos dos Apóstolos que Filipe pregava o evangelho e os demônios saíam gritando da vida das pessoas. Você vai lembrar comigo que aquele eunuco estava lendo o profeta Isaías e de repente o Espírito Santo falou a ele: aproxima-te deste carro. E quando ele ouviu que o eunuco estava lendo as Escrituras, no trecho de Isaías, que falava, obviamente, do capítulo 53, que ele foi levado ao matadouro,
pelas suas feridas, nós somos sarados. Então Filipe explicou para ele que aquele acontecimento já havia acontecido e Filipe deu testemunho absoluto de toda a história de Cristo. E aquele eunuco acabou acreditando no Evangelho e foi batizado. E a Bíblia nos diz que Filipe, ali de perto daquele eunuco, foi arrebatado para um outro lugar. E houve a manifestação da glória de Deus em Filipe. Por quê? Porque Filipe acreditou no Filho de Deus. Então, se a vida para você não está boa, você ainda tem uma chance. Você pode acreditar no Filho de Deus. Você pode seguir o Filho de Deus, entregando sua vida nas mãos dele. E ele ainda resolverá muitas coisas na sua vida e tem poder para salvar a sua alma. Agora, quando nós também observamos a vida de Pedro, um homem que, segundo a história, nos diz que era um homem sem letra. Mas quando este homem foi envolvido pelo poder soberano do Espírito Santo, a sua primeira mensagem foi para a salvação de 3.000 almas, se convertendo ao Senhor Jesus, se convertendo ao Evangelho. Por quê? Porque estes discípulos estavam ali nessa festa, onde Jesus transformou a água em vinho, mas eles não foram embriagados pela circunstância daquilo que traz o vinho, mas eles seguiram aquele que tem poder de realizar grandes milagres. Então, obviamente, eles disseram consigo mesmo: então, agora sim, eu sei que toda a minha vida terá uma grande mudança, porque se este homem, somente de água, ele transformou água em vinho, o que esse homem não irá fazer pela minha vida? E foi exatamente isso que os discípulos fizeram. Eles seguiram a Jesus. E no desdobramento de suas vidas, a história diz todo o sucesso que eles alcançaram. Quando olhamos para a vida do apóstolo João, segundo a história, um dos homens que recebeu, vamos por assim dizer, as maiores revelações do final dos tempos. E de todas as coisas que está escrito no livro de Apocalipse, sabe quem recebeu estes milagres? Este homem. Ele estava aí. A Bíblia diz, seus discípulos creram nele. João estava aí. João viu ele transformando essa água em vinho. Mas ele não foi embriagado pelo vinho. Ele seguiu aquele que tem o poder de transformar água em vinho. Ele não ficou envolvido no vinho que traz a destruição e a perdição, tira a razão, a compreensão e a fé e a capacidade das pessoas acreditarem em Deus. O apóstolo João seguiu a Jesus. Então, você vai ver no decorrer de toda esta história que o verdadeiro milagre, o milagre absoluto, não foi somente Jesus transformar água em vinho, mas o milagre absoluto que ele realizou na vida dos discípulos foi que os discípulos tomaram a decisão de seguir a Jesus. E é exatamente esta bênção que você ainda pode alcançar enquanto você está vivo. Você pode alcançar esta bênção do perdão de seus pecados, seguindo a Jesus.
você pode alcançar a bênção da salvação da vida eterna e de ser livre ainda do fogo do inferno. Você pode alcançar a bênção de ter muita comunhão e compreensão da vontade de Deus para a sua vida. Este é o verdadeiro milagre, que é maior do que a transformação de água em vinho. O verdadeiro milagre, o maior milagre que você pode receber, não é o vinho, mas sim aquele que transformou a água em vinho. O verdadeiro milagre é o próprio Cristo na tua vida. É você receber Ele como Salvador pessoal da sua alma, porque Ele perdoará seus pecados, escreverá o seu nome no livro da vida e te dará a vida eterna para sempre no céu. Pois para isto Ele pagou o preço da redenção, com a sua morte e a ressurreição, que no terceiro dia, no domingo pela manhã, Ele ressuscitou, subiu ao céu e está à direita do Todo-Poderoso Deus e intercede por todos aqueles que entregam suas vidas nas mãos dele. Portanto, prezados irmãos e amigos, o verdadeiro milagre é você se entregar a Cristo antes de morrer e seguir Ele todos os dias da sua vida para sempre. Amém. Se você gostou desta mensagem, por gentileza, compartilhe, divulgue nas redes sociais. Que o Deus Todo-Poderoso, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, abençoe a sua vida hoje e para sempre. Amém. Entregue sua vida a Cristo e Ele tudo fará por você. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.